desafia todos os dias. Amém? O valente, ele é desafiado em todos os momentos. O valente, ele pega a espada, mesmo depois de ter lutado durante uma guerra inteira. Se continuar, ele pega a espada e continua. Ele só para quando acaba. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Cristo aí, querido? Por que você está calado aí? O que você está esperando de diferente aí? O movimento das águas? É você quem deve movimentar as águas, amém? Cristo habita em você hoje, querido. No velho pacto, as pessoas ficavam olhando ali para as águas, esperando as águas serem movimentadas. Hoje, na nova aliança, Cristo habita dentro de mim e de você. Ele morreu e ressuscitou para isso. E sou eu e você que fazemos isso através dele. Amém? Então a celebração é fruto da gratidão. Quando nós celebramos, nós demonstramos o quão grato, obrigado, São Paulo, quão grato nós estamos e quão grato nós somos. Amém. Nós estamos falando já há alguns dias sobre os valentes, e o Senhor tem nos levado a entender um pouco desse propósito aí. E é importante a gente observar isso. Estudando a palavra aí, você vai ver que toda vez que Davi falava com os valentes estavam super atentos. Diga comigo, atenção é muito importante para a ação final. Porque a pessoa, se Davi precisasse ficar repetindo para os valentes toda a estratégia, porque numa guerra, irmão, não dá tempo de você ficar repetindo aquilo que já foi treinado e aquilo que já foi combinado. Então todo exército, quando vai guerrear, antes da guerra ele tem a estratégia, certo? Aí depois, quando ele entra no fronte, o que acontece no fronte? Não dá tempo de ficar chamando, vem cá, vai ali. Não, é executar aquilo que já foi traçado na estratégia. Amém? Então diga assim para o teu irmão: no reino, quando o Senhor fala, nós temos que executar. Amém? Isso é em todos os aspectos. Honra é isso. Honra não é falar duas vezes a mesma coisa. Honra é o Senhor falar e a gente executar logo em seguida daquilo que o Senhor nos falou. Por quê? Porque isso é fé. Fé é realizarmos sem questionar. Fé é relacionamento. Quando o Senhor fala, falou comigo, estou fazendo. Amém? Não vou, peraí e tal. E para isso, irmãos, a gente precisa aprender como valente. Senão a gente sai fora do desenho original. Então tudo só é falado uma vez. Não espere falar a segunda vez para você. Não espere. Você tem que estar muito atento ao que o Senhor quer liberar nessa noite aqui. Um filho, quando ele é criança, ele não faz por não entender. Aí o pai precisa falar com ele várias vezes, faz assim. O filho, quando é adolescente, ele não faz porque ele acha que ele sabe melhor do que o pai. Então o pai fala, ele dá as costas, porque ele acha que ele é melhor. E o filho, quando é adulto, ele não espera o pai falar, ele já sabe o que o pai vai falar. E ele fala: pai, eu vou fazer isso, tá bom? Já está pronto aqui. Então,
É as diferenças, né? Hoje, quando eu chego na casa do meu pai e eu vejo algo que não está legal, lá na casa do meu pai, eu não espero ele falar, eu vou tentar arrumar, eu vou tentar fazer algo. Quando eu era mais imaturo, ele mandava eu fazer e eu não fazia, né? E quando eu era criança, às vezes eu tentava fazer e estragava, porque criança não sabe fazer. Amém? Então tudo tem um tempo. Por que criança não pode executar nada no reino? Porque criança vai estragar, porque ela acha que sabe fazer, vai estragar. Então é o tempo dela aprender. E o adolescente, ele precisa amadurecer, porque o adolescente é a crise da idade, não é ou não é? O adolescente, ele vive em crise de idade. Eu estou maduro, eu sou adulto, mas quando chega o dia das crianças, ele quer presente. Quando chega o Natal, ele quer presente. Aí nos outros dias ele é adulto. E nós não podemos fazer isso no reino, querido. Você está entendendo aí ou não? No reino é diferente, cara. Não dá para você. Eu sou adulto, mas quando é para executar, você se faz de criança. Criança, a gente precisa falar umas 10 vezes para ele fazer algo, é ou não é? Criança, você colocar ele sentado no banco aí, daqui a pouco ele está andando, aí você fala de novo, ele senta, daqui a pouco ele está andando, você fala com ele, aí ele senta, daqui a pouco ele está andando, você fala. E o adolescente? Quando interessa a ele, ele senta. E quando não interessa, ele finge que não entende. Nós não sejamos assim, porque valente não é adolescente, querido. Valente tem que ser maduro. Adolescente vai treinar, e valente vai guerrear. Amém? Qual que é a fase de estudar? A fase da adolescência. Qual que é a fase de trabalhar? A fase da adulta, a fase madura. Então eu fico observando aqui os valentes de Davi. Era tão preciso que Davi reunia a eles uma só palavra. Vamos fazer isso? Vamos. Você não via Davi reunindo eles de novo para falar assim: nós falamos para fazer, nós não fizemos, hein? Agora, por que no reino que nós vivemos hoje, que é Cristo o Rei, o Senhor Jesus, o Rei, a gente precisa, irmãos, ficar toda hora lembrando, até o ponto de Paulo falar assim: irmãos, eu não vos canso de falar a mesma coisa. Eu acho que Paulo estava meio chateado quando ele falou isso. Eu não vos canso de falar a mesma coisa. Amém? Irmão, não espere ninguém falar. Fala para quem está do seu lado assim: quando falar uma vez, entenda. Porque com o filho adolescente, o pai fala uma vez, bonzinho: ô filho, faz isso. Não é isso? E na segunda vez, o que o pai fala? Só existe dois jeitos que funciona com o adolescente. Quando ele está interessado em fazer, aí ele faz porque ele vai ter um benefício. E a outra vez, quando o pai faz o quê? Trata ele como criança, vem com a cinta e fala assim: você faz. O pai não quer vir com a cinta de correção, o pai quer vir e falar para ele assim: filho, faz. Aí o filho faz, o pai fala: muito obrigado, que bom, você já é maduro, você sabe fazer. Ou então o pai ignora e deixa ele quebrar a cara. Quando o pai está cansado de bater, o pai ignora. Eu estou aprendendo a ignorar, viu, irmãos? Só que não vê chorar para mim depois, que eu estou aprendendo a ignorar. É um novo lugar que o Senhor está me colocando. Aprender a ignorar a filha adolescente, que só faz do jeito que ele quer fazer e não do jeito que ele deve fazer para Cristo. Porque adolescente quebra a cara. Não tem uma vez que o adolescente faz do jeito que ele quer fazer que dá certo. Então o Senhor está me colocando num novo lugar. Qual lugar? O lugar de descansar. Eu olho assim e falo assim: Senhor, deixa ele. Amém? Então vocês não vão me ver falando muita coisa para você. Eu vou falar uma vez. Se você não fizer, eu vou assim:
Ensina ele lá, pai. Ensina ele. Aí ele vai, bum! Aí vem, aí eu vou fazer igual o apóstolo Hélio. Vocês querem ter uma conversa? Vai conversar com o apóstolo Hélio, querido. Senta lá com ele para conversar, só dá risada. Aí ele fala, e aí, o que eu tenho que fazer? Então, eu quero ajuda. Aí ele fala assim para você: você fez toda a bagunça e quer que eu conserte? Então, adolescente, às vezes, ele só vai amadurecer nas pancadas. Amém? Então, não deixe de fazer aquilo que você sabe fazer, irmão. Não deixe de fazer aquilo que você sabe fazer. E faça com excelência. Porque o reino não se trata de 4 paredes. O reino se trata de muita coisa. Amém? Glória a Deus. Olha que legal. Abra comigo 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. Que diz assim: logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se estáis de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos mensageiro por toda parte aos nossos demais irmãos, que se encontram em todos os territórios de Israel, e aos sacerdotes e levitas, nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco. E voltamos a trazer para nós a arca da aliança de nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. E toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, a fim de trazer de lá a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins, a arca sobre qual o nome do Senhor é invocado. Da casa de Abinadab transportaram a arca de Deus sobre um carroção novo, meu Deus do céu, novo e especial, conduzido por Uzá e Aiô. Diga comigo assim: novo e especial. Diga comigo: um carroção. Devia ser o negócio mais moderno da época. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo o vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus e do povo. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado seu companheiro Uzá. E todos os nossos dias, e até os nossos dias, aquele local é conhecido como Peretz Uzá, ou a punição de Uzá. Naquele dia Davi sentiu grande temor ou grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo,
como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom em sua própria casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu submeto a tua vontade, Senhor, e declaro agora que nada seja ministrado a partir da minha mente e nem a partir do meu conhecimento. Declaro agora que a minha vida, minha boca e meu espírito está entregue a ti, Senhor. Que não seja palavra de conhecimento humano, mas sim a palavra ministrada a partir do teu espírito. Que as mentes que aqui nessa noite estejam cativas ao teu senhorio. Que a graça da verdade, a verdade de Cristo possa gerar, Senhor, transformação. Que a palavra seja uma palavra de vida, Senhor, e não, Pai, de letra. Que seja a vida do próprio Cristo ministrando e gerando amadurecimento na nossa casa, nos nossos filhos e nos nossos irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, Senhor, que toda distração seja destruída, e pelo teu nome, pela tua verdade, pelo teu reino, a palavra seja compreendida, entendida no espírito, compreendida na mente e praticada nos nossos dias. Eu declaro isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a tua verdade, Senhor, seja como um marco nesta casa. Que a verdade do teu reino seja como um marco nas nossas vidas. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, veja aqui que impressionante. A gente já estudou sobre os guerreiros e sobre a importância de fazer as coisas segundo a voz do Senhor e o desenho do Senhor. Aqui nós estamos falando da velha aliança. A arca representava a presença de Deus. Na verdade, ela não representava a presença de Deus, ela se manifestava como a presença de Deus no meio do povo. Hoje, na nova aliança, a presença de Deus é a vida de Cristo em nós. Para que nós possamos ter a vida de Cristo, não tem nada que a gente faça com as nossas forças para conseguirmos isso, a não ser nos rendermos a Cristo. Amém? E Davi, ele convoca o povo em toda a euforia, porque Saul tinha desprezado a presença do Senhor. Saul não foi buscar a arca tinha sido roubada pelos filisteus. E Davi resolveu buscar. Primeiro ele chama quem? Os valentes. Ele chama o chefe dos valentes. Quem que era o chefe dos valentes? Eram os comandantes de 1.000 e de 100 homens. Então ele chamou os caras. Eles tinham um exército de 340 mil pessoas. Então ele dividiu esse exército assim, ó, tem gente que vai comandar um pelotão de 100 pessoas, e o outro vai comandar uma companhia de 1.000 pessoas, certo? Então ele dividiu. Quem que eram esses comandantes? Se você voltar comigo um pouquinho aqui antes, no capítulo 12, você vai ver que Issacar, que era estrategista, inteligente, dotado de sabedoria de Deus, selecionou 200 chefes estrategistas, porque a igreja precisa ser precisa. Amém? Mais do que ter uma quantidade, nós precisamos ser estratégicos para fazer aquilo que Deus pede para a igreja fazer. Então nós temos que ouvir Deus e saber ver o desenho de Deus. Os profetas ouvem Deus e os apóstolos visualizam o desenho de Deus na execução da tarefa do reino. Amém?
Davi chama esses caras. Aí você fala assim: por que só a tribo de Issacar mandou 200? Porque 200 estrategistas preparados para liderar valem mais do que 1 milhão de pessoas sem comando. Está entendendo isso? Não adianta ter 340 mil pessoas se não tem comando. E esses 200 eram inteligentes, estrategistas, buscavam aprender. E Davi conversa: e aí, vamos lá? Aí reuniu uma assembleia, todo mundo decide: vamos buscar a arca. E naquela euforia eles foram lá e pegaram a arca de volta, guerrearam e tomaram a arca de volta. E vem os caras trazendo, e é muito interessante isso que fala que vieram trazendo no quê? Num carroção novo e especial. Diga assim para quem está do seu lado aí: cuidado com as coisas novas e especiais. Não tente mudar a forma que o reino flui, não, querido. Não tente mudar a forma que o reino flui, não. E lá vem eles, arrumaram um carroção. Duvidar devia ser tunado o carroção, roda 17, cavalão rebaixado, né? O outro rebaixado, e vem buzinão, sonzão, paredão de som, e tal, pá, né? Tão feliz, Davi doido. Fala que Davi vem dançando na frente. Estamos com a presença do Senhor de volta. Irmãos, nós precisamos ouvir Deus. Eu entendo que quando ele reuniu todo mundo, o profético foi destravado ali e eles ouviram. Precisa trazer de volta a presença. Mas esqueceu de olhar para o apostólico. Como trazer? Porque existe um desenho. Existe um desenho. Os caras inovaram. E tem coisas no reino que não é para inovar. Você está entendendo isso comigo ou não? Eles inovaram, arrumaram um carro novo e especial. Duvidar, fizeram um carro só para isso, que era novo e especial. O que é especial? É algo que não existe. Novo pode ser um mesmo modelo que já existe, você faz um modelo novo. Tem uma carroça normal, você lá e faz uma nova. Agora especial é que é específico para trazer a arca. Só que esse não era o desenho de Deus, e nunca foi o desenho de Deus arca andar em cima de carro de boi. O desenho de Deus não era que a arca andasse em cima de carro de boi. Nós acabamos de falar aqui que para a gente viver a nova aliança, não tem algo humano que seja feito, a não ser a rendição nossa a Cristo, para que Cristo possa governar a nossa vida. Muitas pessoas procuram desesperadas: pastor, o que eu faço para que Cristo governe a minha vida? Eu falo: nada, só morre. Para morrer você não precisa fazer nada. Mas como assim, pastor? Nada, querido. Tudo que você fizer com a sua força vai dar zebra. E sabe o que acontece quando eles estão transportando a arca? Que representa a presença de Deus. Diga comigo: a arca representava a presença de Deus. Hoje eu sou a arca que tenho a presença de Cristo. Nós estamos falando de um tempo, de uma aliança. A arca representava isso. Hoje é o seu tempo que você tem a arca, que é a presença. Só que existem desenhos para que nós sigamos, querido. E esse desenho não é carnal e nem terreno, é desenho espiritual. Os caras inovaram aqui, colocaram a arca no carro de boi e vieram na maior euforia. Quando o boi tropeça, a arca cai. Ela não cai, ela dá de cair. Aí vai usar e coloca a mão na arca para segurar a arca. Sabe o que significa? E é engraçado que falou usar e aiô. Sabe o que significa usar? Usar significa força.
E sabe o que significa aiô? Afinidade. São dois irmãos, Uzá e Aiô. Uzá e Aiô, força e afinidade. Força e afinidade. Uzá tentou segurar o modelo na sua força, e por isso ele foi executado. E Aiô, ele agia na afinidade. Vamos lá, Uzá, isso mesmo. Agora vamos trazer para a nova aliança. Nova aliança, novo pacto. Nada é na força própria e nada é na afinidade. Eu não me relaciono com afinidade. Paternidade não é afinidade. Comunhão no corpo de Cristo não é afinidade, é propósito. Então qual é o modelo que nós estamos levando? Qual é o modelo que nós estamos levando à presença de Cristo? Eu estou levando pelo modelo da afinidade, ou pelo modelo da minha força, ou estou fazendo conforme Cristo desenhou, ou conforme o reino, conforme o Pai desenhou para mim? Abra sua Bíblia comigo, querido. Eu quero que você fique bem claro aí, eu quero que fique bem fundamentado no seu entendimento. Êxodo 25 e versículo 10. Êxodo 25, versículo 10 diz assim: olha, farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Irmãos, vocês pararam para notar que tudo que Deus... A arca lá que levou os animais tinha as medidas. O tabernáculo que ia guardar essa arca da aliança tinha as medidas. E agora a arca da aliança tem a medida. E o Senhor é preciso em dizer 1,10 m. Não é 1,11 m, não é 1,09 m, é 1,10 m. De comprimento, 70 centímetros de largura, não é 69 nem 71, e 70 centímetros de altura. Sabe o que o Senhor estava falando para Moisés? Moisés, o desenho é meu, você só vai executar conforme o meu desenho. Não tem vez para você achar que você pode acrescentar algo. Diga para quem está do seu lado aí, ó, o desenho é de Deus. Não tenta melhorar o projeto. Quando você tenta melhorar o projeto, você está fazendo igual Adão, querido. Você está usando conhecimento humano. Aí você estraga, porque o melhor de Adão é morte. O melhor de Adão é queda. O melhor de Adão é pecado. Então, se o desenho de Deus é honra, é obediência, é caminhar, não tenta melhorar, querido. Tem um desenho. Se a paternidade é um desenho de Deus, se a obediência é um desenho de Deus, se honrar é um desenho de Deus, se servir com alegria é um desenho de Deus, por que você quer melhorar? Ah não, vou colocar um carroção novo e especial. Carroção novo e especial, você vai levar a gente à morte. Uzá foi tentar com a sua força segurar a arca. Diga para quem está do seu lado, com a nossa força é impossível de chegarmos a Cristo. Com a nossa força é impossível deixarmos de pecar. É impossível. Com a sua força, não. Faça uma campanha, faça um jejum, faça uma oração. Fica preso dentro do seu quarto. Com a sua força é impossível você deixar de pecar. É impossível. Por quê, pastor? Porque o pecado já foi vencido na cruz. O pecado já foi vencido por Cristo. Agora é uma questão de posicionamento. Ou eu me posiciono como filho de Deus e honro a Deus, ou não vou conseguir vencer. É posicionamento.
ou eu posiciono e executo tudo conforme o Pai falou para mim, ou eu vou continuar com a mesma vida meia boca minha, de pecado, a mesma vida meia boca, de viver da mesma forma, de desonrar. E desonrar, irmãos, é muito preciso, porque você pode desonrar até. O desonrar não é quando você fala que você não vai fazer, ou não é quando você desobedece. O desonrar é o simples ato de você fazer algo, mas internamente você não está querendo fazer. E o modelo de Deus, ele deixa claro. Esse é o modelo. Você pode estar fazendo algo e aparentemente está tudo bem, está tudo bonito, está todo mundo achando legal, e você está sorrindo, mas dentro de você está: por que eu tenho que fazer isso? Então o desenho é de Deus, os centímetros são dele, 1,10 m de largura, 70 de altura, né? Não é isso? Os desenhos são dele. 70 de altura, 70 de largura e 1,10 m de comprimento. E aí ele fala depois que você fizer isso, você vai cobrir com ouro, ó. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro. Diga comigo, dentro. Quem vê dentro da arca? Então você entendeu, né? Tudo começa primeiro em Deus, dentro. Toda a transformação que você precisa vai começar dentro de você primeiro. É dentro, não é fora. Qualquer transformação que você queira, lutando para transformar o teu exterior, não vai produzir transformação. Cara, você pode trocar de roupa, você pode trocar de carro, você pode trocar de linguajar, você pode trocar de comunidade que você vive, ou do grupo de amigos. Isso é tudo troca externa, não é dentro. Primeiro as coisas precisam ser alinhadas dentro. Deus só vai tratar com o homem quando ele se render de dentro para fora. Quando o Espírito do Senhor puder tocar a sua intimidade, quando o Espírito do Senhor puder tocar o teu espírito, as coisas começam a se alinhar. Nada é de fora para dentro. E o Senhor fala bem claro para Moisés: revista de ouro dentro. Ou seja, não adianta fora estar bonito se não transformou dentro. A arca tinha um modelo, tinha um desenho, precisava ser feito dessa forma. Primeiro Moisés, 70 centímetros de altura, 70 de largura e 1,10 m de comprimento. Depois Moisés, revista ela de ouro dentro. Ouro fala pureza, ouro fala de sem mistura, sem mescla. Ouro é puro. E o ouro, para ser puro, ele precisa ser refinado no fogo. Quanto mais fogo, mais pureza do ouro. Revestiu dentro, Moisés, agora revista fora. Diga para quem está do seu lado: meu irmão, nenhuma mudança externa vai produzir resultado eficaz. Nenhuma mudança externa vai produzir família forte. Nenhuma mudança externa vai produzir homem bom para a sociedade. Nenhuma mudança externa vai produzir obreiros bons para o reino. Nenhuma mudança externa produzirá filhos excelentes para o reino. Tudo começa internamente. E hoje é noite de você começar a entender isso, querido. O desenho é dele, a medida é dele, e eu começo de dentro para fora revestindo. Eu começo de dentro para fora. Se Cristo não pegar teu espírito, não queira que a roupa dele pegue você. Se Cristo não pegar o teu espírito, não queira que o linguajar evangeliquez transforme a sua vida. Se Cristo não pegar você, não são os rituais religiosos que transformarão a tua família. Ou Cristo pega você de vez, ou nada vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Um religioso mentiroso, que todo mundo olha e acha que mudou, mas lá na frente vai voltar a fazer as mesmas coisas que fazia, porque não teve uma transformação interna. Nós temos que nos render a Cristo. O modelo é dele, Deus sempre deu o modelo. E nós estamos falando da presença de Deus, que hoje nós portamos essa presença, ela não está separada de nós.
Para mim acessar isso, eu tenho que render a essa verdade. É de dentro para fora. Eu preciso me revestir internamente, porque tudo que é revestido no Espírito, há fortalecimento. Você nunca mais, a partir do momento que você se render a essa verdade de ser revestido no Espírito, nunca mais você vai falar assim: eu não quero, eu não estou legal hoje não. Hoje eu não sou mais de Deus, amanhã eu sou de Deus, hoje eu não sou mais de Deus. Isso aí é de pessoa que nunca teve um encontro real com Cristo. Você já viu aqueles caras que tem dia que você tem que segurar o cara está pendurando no telhado, tem dia que o cara está lá no muro, tem que segurar ele também, porque está virando um capeta. Um dia ele é filho de Deus, outro dia ele é filho, até pai do diabo, ele passa a ser pai do diabo, porque ele fica pior que o diabo. Tem cara que nem o diabo aceita como filho, falando: você é meu pai, porque ele está pior do que eu. Terrivelmente, isso aí é crise de identidade. Se a gente não se acerta internamente, nós vamos viver sempre em crise. É internamente. As coisas do reino só acontecem no Espírito. Por isso que nós não ministramos para a carne nessa casa. Nós não ministramos palavra de entendimento humano. Nós não vamos ministrar uma palavra que a mente vai entender aqui. Ou o teu espírito pega ela e você começa a viver numa nova dimensão, ou você vai estar aí que nem os caras lá, estava sambando no paredão, com a carroção nova, cavalão rebaixado, fazendo festa, e Uzá morrendo, porque Uzá tentou segurar a presença de Deus com a sua força. Se a arca era a presença, e nós já vimos que a presença não se segura com a mão e nem com força humana. Se você porta a Cristo, pare de fazer esforço para segurar Ele, porque não é o teu esforço que segura Ele. Existe um modelo, Ele já está em você, você só precisa acessar isso. E aqui fala, dentro e por fora, e fará sobre ela uma moldura de ouro ao seu redor. Entenda aqui comigo: fundirás para ela 4 argolas de ouro que porás nos 4 cantos inferiores dela. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, e coloca-os nas argolas laterais da arca, para que a arca possa ser transportada. Aqui tem um desenho de como transportar ela. O profético era trazer ela, amém? E eles estavam caminhando no profético, mas esqueceram do apostólico, irmão, porque é o apostólico que vê o desenho. Não adianta você estar fazendo a coisa certa, você tem que fazer a coisa certa da maneira certa. Está entendendo aí comigo ou não? Você tem que fazer a coisa certa da maneira certa. A minha vida não avança. Eu sou dizimista, eu primicio, eu oferto. E daí? Você está fazendo a coisa certa, mas você está fazendo da maneira certa? Qual que é a maneira certa? É honra mesmo ou você está fazendo por obrigação? Doeu? Eu sirvo no corpo, eu ajudo todo mundo e minha vida não avança, minha casa não flui. Tá, legal. Você está fazendo por honra ou para alguém ver o que você está fazendo? Existe um modelo para carregar a arca, e o modelo não é inventar coisas novas, não é inventar o carroção novo que está falando aqui, em especial. O modelo sempre foi o mesmo: varão na arca, carregado nos ombros dos levitas. Varão no ombro dos adoradores. Você está entendendo? Os levitas estavam lá na frente, chapando coco, a arca no carro de boi, chacoalhando tudo quanto é jeito, e vindo.
E os caras chacoalhando, achando que estava abafando. Estavam fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Por quanto tempo, como evangélico, como igreja, como cristão, nós fizemos a coisa certa da maneira errada? E por fazer a coisa certa da maneira errada, o reino não avança. Porque enquanto a gente não aprender princípios elementares da obediência, da honra, o reino não pode fluir. Primeira coisa que o Senhor fala para Saul: Saul, eu preciso que você me obedeça. Ah não, eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer de outro jeito. Saul vai lá, destrói todos o povo, e acaba com o rei, acaba com o gado, acaba com tudo. Ele foi lá, olhou: eita, esse rei é inteligente, ele pode me ajudar. Eu vou matar o povo, mas não mato o rei. Opa, o gado dele é gordo e bom. Opa, vou trazer. Rapaz, tem muito ouro, vou trazer o ouro também. E chega lá, e aí o Senhor fala assim: Saul, por que você não fez do jeito que eu pedi, Saul? Ah, Senhor, veja bem, eu vi aqueles boizão lá, dava, ó, que sacrifício dava esses boizão, Senhor. Aí eu falei assim: o Senhor merece esse sacrifício. Saul, mas e o dinheiro deles? Por que você pegou aquele dinheiro sujo? Um dinheiro cheio de imundícia, um dinheiro feito por falta de princípio, por roubo, por manipulação. Senhor, mas o teu reino precisa de dinheiro. Porque, querido, se as coisas não estiverem acertadas internamente, você vai arrumar desculpas para fugir do princípio e dizer que está servindo a Deus ainda. Você vai arrumar desculpas para fugir do princípio e dizer que está servindo a Deus. Aí, Senhor, olha a oferta para a tua casa, olha os boizão para sacrifício, olha, esse rei vai ensinar a gente a expandir o reino, porque ele é inteligente. Não existe mescla no reino, irmãos. Ou é pureza, ou não é reino. Saul, eu pedi para você me obedecer, eu não quero sacrifício, Saul. Você pode trazer 1 milhão de boi para mim, se você não me obedecer, não serve para nada. Você pode me trazer 1 milhão de ofertas, Saul. Se essas ofertas não forem justas, não forem limpas e não forem por obediência, não servem para nada. Saul, você não vai me obedecer? Não, eu não vou obedecer. Então eu não posso estar contigo, Saul. Aí Saulzão: ah, senhor, o senhor não vai estar comigo? Não tem importância, eu sou o rei, eu mando aqui. Samuel, eu vou lá falar com o povo e você vai comigo, porque você estando comigo, o povo vai ver que Deus está comigo. Aparência e afinidade. Samuel, um homem de Deus, falou assim: eu não vou não, cara, Deus já falou que não está com você, eu não vou, vai você sozinho. Samuel, se você não vai, eu vou na macumbeira, e ela vai falar comigo. E se você não vai, eu vou oferecer sacrifício. Vou lá e eu mesmo, o rei. Inverte todas as coisas. Porque o rebelde, ele sempre vai querer fazer do jeito dele. E quando o Senhor parar ele, ele vai continuar fazendo do jeito dele. Do jeito dele. Por quê? Porque não estava acertado internamente. Vou falar para você, o primeiro princípio de Saul que estava fora, nunca se interessou em buscar a arca. E a arca representava princípio, a presença de Deus no meio de Israel. Saul nunca se interessou em buscar a arca, desde quando a arca foi tomada. Davi, depois que ele ordena o reino, a primeira coisa que ele falou: opa, nós precisamos dela para consultar o Senhor. Ou seja, estabeleça princípios que o céu fala. Ouça o profético, precisamos buscar a arca. Submeta ao apostólico, de que forma é que nós buscamos? Irmãos, às vezes a gente chora: mas eu estou fazendo tudo certinho, mas da maneira errada. Eu estou fazendo o que o Senhor pede, da maneira errada. Aí vão ficar igual aquele pastor que eu vi na rádio lá: se você cumpre a palavra, você tem o direito de exigir de Deus todas as riquezas. Espera aí, uma coisa é estar fazendo a coisa certa, e a outra coisa é da maneira errada. Exigir de Deus da maneira errada. Você não tem que exigir de Deus aquilo que já é seu, querido.
E o propósito de Deus não é que eu fique rico. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que o reino se expanda. Agora, se Ele precisar colocar dinheiro na minha mão e eu entender isso, Ele vai colocar dinheiro. Agora, o Senhor vai colocar dinheiro na mão daquele que não ama o dinheiro. Porque se Ele coloca dinheiro na mão daquele que ama dinheiro, Ele não expande o reino. Ele vira um consumista, um avarento que só pensa em si e não dá uma esmola ao pobre. Ele vai virar, sabe quem? Ah, meu Deus do céu, igual a cidade de Sodoma e Gomorra. As crianças estão aí, né? A cidade de Sodoma e Gomorra era terrível, irmãos. Em prostituição, em abuso, pornografia. E ela era rica. Ela tinha dinheiro. Por que você acha que Ló quis ir para lá? Porque era uma cidade próxima, parecida com os Estados Unidos. Todo mundo deseja os Estados Unidos, certo? Todo mundo. Não tem um. Você pode ir lá na China, para onde você queria morar? Tu não vai querer morar nos Estados Unidos. Você vai lá na Zâmbia, nossa, queria morar nos Estados Unidos. Vai no Brasil, não queria morar nos Estados Unidos. Todo mundo quer morar, porque é próximo. Sodoma era próxima. Só que ela era tão má, ela não ajudava pobre nem viúva. Ela abusava sexualmente, vamos melhorar um pouco, abusava sexualmente dos estrangeiros que chegavam lá só para eles vazarem e não ganharem dinheiro lá. A cidade de Sodoma, os homens, por que quando os anjos chegaram na casa de Ló, aqueles homens queriam ter relações com os anjos? Sabe o que é isso? É você viver para ganhar só para si e não pensar no reino. As pessoas, por isso que o Senhor destruiu Sodoma, não tinha um justo sequer, a não ser Ló. Mais ou menos ainda. Mas passou, não passou. Colocaram a régua, passou raspando, mas passou. Entendeu? Era uma cidade promíscua. Ela fazia vergonha aos visitantes. Os visitantes chegavam lá, eram abusados, molestados, para que não voltassem mais lá e não fossem enriquecidos na cidade. Eles só queriam para eles. Só para eles. E como eles quiseram tanto para eles, o Senhor destruiu. Por isso que a economia do reino não é uma economia capitalista e nem comunista. A economia do reino, ela é uma economia do céu, ela é diferente, ela é de cima. Nós não ganhamos dinheiro para ensoberbecer e só pensa no. E também não queremos a miséria. Essa ideia do consumismo, ela é uma ideia humanista. E quanto mais eu consumo, mais eu quero. Imagine, por que existe shopping? Você já parou para pensar nisso aí? Você nunca parou para pensar? Shopping é um modelo de cidade ideal. Shopping é um modelo de cidade ideal. Quem já ouviu aquele conto, Flor de Lótus, que todo mundo fica viciado pela Flor de Lótus e vai para a cidade? Assim é o shopping. É o modelo real do consumismo. Pastor, o senhor não vai em shopping? Vou, irmão. Vou, como lanche, assisto filme, estou lá, mas aquilo não governa a minha vida. Tem gente que ele entra em crise se ele não for uma semana dentro daquele lugar. E você não vê o dia ali dentro, porque você fica viciado. É o consumismo. Isso aí começou na Europa, começou no iluminismo, onde o homem ficou no centro e Deus ficou fora. E aí o consumismo tomou conta do homem. E aí o cara, ele começa a suprir a falta de Deus, a falta de verdade que ele tem de Cristo, com coisas. E agora o shopping ficou mais da hora ainda. Você não sai do quarto da sua casa, você entra no shopping virtual, você compra tudo o que você não precisa, para mostrar para quem não quer ver. Consumismo. E aí do lado tem um órfão e uma viúva precisando. E o seu azar dele, problema dele. Aí você fala assim: poxa, eu dizimo, eu oferto, eu primicio, e minha vida não anda. Mas em qual fonte você está fazendo? Em qual carro você está carregando a arca? Irmãos, não é na nossa força. Vamos ler aqui que tem um modelinho.
como é que o Senhor pediu para eles, ó. Coloca as argolas atrás da arca, para que possa ser transportada. As varas deverão permanecer nas argolas da arca, e não deverão ser removidas. Amém? Então tinha um modelinho de transportar. Deus não queria inovação. Diga para quem está do teu lado aí, fala assim, ó, no reino já tem um modelo, já tem uma lei e já tem um rei. Não queira fazer do seu jeito. Ah não, mas é uma melhoradinha, pastor. Melhora não. Melhora não. Melhora não, senão, se você agir com a sua força, você vai morrer. Tinha 2 caras ali cuidando do carro de boi. A afinidade e a força humana, não a força do Espírito. Agora deixa eu falar para você. O Senhor falava para mim quando eu estava tomando banho. Eu chamei a Cristiane e falei para ela, ó, Deus me falou assim: quando é para enfrentar Filisteu, o Senhor nos dota de força. Entenda comigo, isso é uma chave que você precisa entender. Quando é para enfrentar o Filisteu, expulsar o diabo, expulsar as obras do mal, ele nos dota de força. Quando é para se tratar de carregar a presença dele, só de acordo com o desenho dele. Está entendendo? Para ser valente tem que ter força para guerrear. Mas para tratar da transformação que o Senhor está fazendo em nós, só de acordo com o desenho dele. E o desenho dele não é inventar nada novo. O desenho dele é se render. Porque toda vez que você inventa algo novo, dá zebra. Amém? Olha o que aconteceu aqui, Levíticos 10. Tem uns caras da hora aí, uns caras maneiros, chamado Nadab e Abiú. Levíticos 10. Filhos de Arão, diga comigo, filhos do sacerdote, pegaram cada um o seu queimador de incenso e colocaram incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. Os caras estavam fazendo o quê? Apresentando oferta ao Senhor. Não é isso que eles estavam apresentando? Diga comigo, eles estavam apresentando oferta ao Senhor. É uma coisa certa? É ou não é? Claro que é, irmão. Fala comigo, você não está dormindo não. É uma coisa certa. Mas olha aqui. Contudo, não fizeram de acordo com as leis de Deus. E por isso, eu quero que você leia, para você não falar que eu estou enganando você. Você lê com seus olhos aí. E por isso, quem pode ler comigo aí? Então vou dar uma chance para você melhorar isso. Fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso, Deus não aceitou a oferta dos caras. Porque os caras estavam fazendo a coisa certa da maneira errada. Tinha um modelo. Lembra quando eu falei que o modelo de fazer arca tinha as medidas e Moisés não podia fazer fora daquilo? A arca da aliança. Quando Noé foi fazer a arca da salvação lá, que carregou os animais, tinha também o modelo. Noé não fez fora do modelo. Tinha a madeira. E sabe o que era legal naquela arca também? Deus falou assim para Noé: Noé, você reveste ela de betume dentro. Por que dentro? Deus fala para Moisés: Moisés, faz a arca, reveste de ouro dentro. Lá atrás, antes, fala para Noé: Noé, faz a arca que vai levar os animais da sua família e reveste de betume dentro e fora. Por que dentro? Vou te falar, o que a arca estava carregando? Alguns animais. E esses animais, eles faziam xixi, cocô, etc, etc. Isso cai na madeira.
a madeira apodrece. Não adiantaria nada a madeira estar revestida por fora se não tivesse revestida por dentro. Então você está entendendo por que as coisas do reino têm que começar dentro? Se você revestir por fora e não revestir dentro, o pecado vai corroer você. Os animaizinhos da prostituição, os animaizinhos dos vícios, da bebida, das drogas, os animaizinhos, e assim vai. As urinas, os dejetos. Agora reveste por dentro, você vê, querido. Deus sempre deu o modelo. Aí chega em Moisés depois, vamos fazer uma arca agora da minha aliança com vocês. Reveste por dentro e por fora. Aí chega esses caras aqui depois da arca, vão querer oferecer sacrifício ao Senhor. Estão fazendo a coisa certa, oferecendo oferta e sacrifício, mas não fizeram de acordo com as leis que tinham, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e eles pereceram ali mesmo onde Deus estava. Então disse Moisés a Arão: foi isso que o Senhor declarou quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou o silêncio. Sabe o que o Senhor estava falando para o povo? Existe um modelo, e esse modelo é o meu, não é o modelo seu. Existe um modelo para tratar as minhas coisas. Isso era na velha aliança. Então esses rituais que existiam, eles significam os processos de Deus em nós hoje no novo pacto. Cara, o processo é: se eu não me rendo a Cristo, é impossível que Cristo seja gerado em mim. Se eu não me rendo para que a semente de Cristo venha ao meu espírito e ele comece a ser gerado em mim, não tem. Primeiro processo é se render a Ele, é aceitar a Ele e aceitar esse processo. E nada que eu possa fazer vai levar a algo de melhor à minha vida. Eu tenho que aceitar Ele e permitir que Ele tome a minha vida por completo. E sabe o que é permitir que Ele tomar a sua vida completo? É você perder o controle total da situação e só o Senhor governar a sua vida. Querido, não venha servir ao Senhor para melhorar de vida. Venha servir ao Senhor para perder a sua vida. Porque quando você perder a sua vida, você vai viver a melhor fase de todo o tempo. Porque quando nós perdemos a vida humana, nós já ganhamos a vida de Cristo. A melhor coisa é viver segundo os desígnios de Deus. A melhor coisa é viver conforme a profecia que o Senhor deu em Jeremias, que haverá um tempo que ninguém vai precisar ensinar mais as minhas leis. E ninguém vai precisar ensinar. Por quê? Porque elas já estarão no interior, e o próprio Espírito as revelará, e o próprio Espírito os ensinará como deve prosseguir, de dentro para fora. E o que é usar a força como Uzá usou? Eu vou fazer um ritual, vou fazer uma procissão, vou fazer uma campanha, eu vou ficar preso aqui, vou fazer um jejum de 24 horas, de 24 dias, eu não vou assistir isso, eu não vou assistir aquilo, eu não faço isso. Todo força humana, querido. Novo pacto não se trata de força, se trata de rendição. Se você não se posiciona para honrar, não tem como o Senhor transformar a sua vida. E o posicionamento é de honra, de obediência. E agora, mas eu não consigo honrar. Claro, você não conseguiu aprender a obedecer ainda. Obedecer é um passo antes da honra. Obedecer é não questionar. Sabe o que é obedecer a Deus? É fazer as coisas sem questionar. A obediência, diga comigo, a obediência é cega, surda e muda. Não, surda não, ela é muda. Ela tem que ouvir. Ela é cega e muda. Você não tem que questionar. Você tem que ouvir. Deus falou para fazer, faça. Sabe por quê? Uma das maiores dificuldades de fluir em paternidade é porque as pessoas não conseguem obedecer.
quando recebem um envio, titubeiam por desobediência. Essa é uma natureza adâmica. O Senhor tinha falado para Adão: Adão, pelo amor de Deus, meu filho, eu te amo, você é meu filho, eu converso com você todos os dias. Está vendo aqui todas as árvores do jardim? Estou vendo, Senhor, coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia verá, ou você perderá o prazer de viver. Estava fácil ou não estava? Mas ele quis. Ele não obedeceu o envio, querido. Agora fala comigo, Adão era inteligente ou não era? Claro que era. Ele catalogou a terra inteira. Como é que ele deu nome para os peixes? Pergunta para mim, irmão. Como é que ele foi no oceano e deu nome para os peixes? Como é que ele foi nos rios e deu nome para os peixes? Como é que ele foi nas mais altas alturas e deu nome para os animais? Como é que ele catalogou toda? Não era um ser desprovido de inteligência, não. Diga comigo assim: a minha inteligência não serve para nada sem obediência. A minha inteligência não serve para nada sem obediência. Os meus diplomas não servem para nada sem obediência. A minha formação não serve para nada sem obediência. O meu conhecimento humano não serve para nada sem obediência. Então, querido, tem muito cara que não sabe muita coisa. Tem alguns desprovidos de inteligência aí, que estão reinando com maestria só por obedecer, só por se posicionar como filho. Hoje nós portamos a vida do Senhor, nós portamos a vida de Cristo. Não seja esse cara, Nadab e Abiú, que levou fogo diferente do que era para levar, queria inventar coisas novas. Davi era um cara muito inteligente. Quando ele viu que ele pisou na bola, ele falou: opa, Senhor, como é que nós devemos carregar a arca? Com certeza o sacerdote falou para Davi: tem um desenho já. Vai lá em Números, vai lá em Deuteronômio, vai lá em Êxodo, tem um desenho de como levar, Davi. Tem um desenho de como levar a arca, o Senhor já deixou. Irmãos, como igreja de Cristo, nós não podemos ser místicos. Nós temos que ser proféticos e apostólicos. Saber ouvir e saber ver. Porque senão nós vamos fazer a coisa certa da maneira errada. E para consertar depois, irmão, dá trabalho. Como é que você conserta um prédio de 10 andares que foi feito fora do prumo? Só tem duas maneiras. Enquanto está no começo, dá para se consertar. Depois que tiver 10 andares construídos, ou você deixa torto, ou você contrata uma empresa que coloca umas dinamites nele e bum! Joga ele no chão, pega o entulho e joga fora, que nem o entulho presta, e começa de novo. Então, mais importante do que a velocidade é a precisão. Não adianta nada construir um edifício de 10 andares em uma semana se ele ficar fora do prumo. Não serve para nada. Então construa ele no tempo certo, exato, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, conforme o modelo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: trazer a arca no carro de boi vai chegar mais rápido, né? E chega. Até tropeçou os bois, porque imagina o carreirão que os bois estavam. Você já viu o boi tropeçar andando aquele passinho dele assim? Quem já viu o carro de boi aqui? Como é que o carro de boi anda? Bom, você olha para ele, parece que está quase parado. Agora, se você der um carreirão nele, ele vai. Aí ele pode tropeçar. Um boi pode puxar mais do que outra canga, aí tropeça o outro. Você está entendendo? Trazer no carro de boi pode ser mais rápido, mas não é o modelo. Quando se trata de Cristo, não tente pular os processos.
Você vai perder a sua vida, isso é claro. Pastor, eu não quero perder a minha vida. Você está no lugar errado. Porque aqui nós vamos ensinar você a perder a sua vida. E é claro, você vai perder ela. São os processos de Deus. E aí você não vai poder confundir problemas com o Senhor te matando. Algumas coisas são problemas, algumas coisas são trevas que você tinha e o Senhor colocou a luz, você vai precisar consertar. E outras coisas você vai perder a sua vida mesmo. Não se trata mais de nós, se trata da vida de Cristo em nós, de dentro para fora. E era isso que Davi entendeu. Opa, então vamos para o desenho. Aí Davi se alinhou profeticamente e apostolicamente. Profeticamente, a presença. Como trazer apostolicamente? Deus vai sempre falar pelos seus profetas, mas como vai ser feito? Sempre vai ser pelos apóstolos. Está entendendo ou não? Por que existe protocolo profético? Por que a casa precisa ser apostólica e profética? Porque senão você pode se tornar um vendaval de coisas que não está no tempo, ou fazer coisas fora do desenho. Só ouvir e não enxergar. Por isso que o apóstolo e o profeta andam em conjunto. E a igreja apostólica e profética, ela anda numa precisão tremenda. E precisão nada tem a ver com velocidade. Precisão tem a ver com acertar o ponto exato. Eu posso pegar uma Ferrari, andar 300 por hora e querer ir para Campo de Jordão. Só que eu pego o sentido de São Paulo aqui, ó. Nossa, correu pra caramba. Aí o outro vai no Fusquinha. Do lado de lá, 80, tá. Eu é 300 por hora. Quando eu dou conta, eu estou em São Paulo. O Fusquinha está na onde? O Fusquinha está ali em Campo de Jordão. Está ali em Taubaté. Quem está mais perto do propósito? O Fusquinha ou a Ferrari? Então entendeu, seu cabeção? Para de querer fazer as coisas na pressa. Faz as coisas certas. Ouve o Senhor e faz conforme o modelo do Senhor. O cara abre a empresa hoje e quer ser milionário. Primeiro, você não vai ser milionário. Por quê? Porque o reino vai ser. A empresa não é tua, a empresa é dele. Você administra para ele. E ele vai deixar você usar um pouquinho do dinheiro para conforto seu. Mas o dinheiro é dele. Quem está entendendo comigo aí? Já estou começando amanhã já. Você está entendendo isso? Aí eu quero ser milionário. Você não vai ser, o reino vai ser. Você é um administrador do reino. E por ser administrador nós incluímos, nós somos filhos do rei. Aí ele dá os mimos para a gente, só para deixar a gente coisa. Mas você tem que entender que o que vai vir na sua mão, se você entender isso, não tem crise para a sua empresa. Se você fizer os negócios certos, fizer os negócios com justiça, se você vai fazer um negócio e não permite que seus clientes sejam lesados, se você fala a verdade para o seu cliente, você vai vender algo e o seu cliente está escolhendo algo que não é bom e você sabe que não é bom e você fala a verdade para ele, e se você vender o que não é bom, você vai ganhar mais, mas se você vender o que é bom, você vai ganhar menos. E você fala a verdade, você vai ganhar menos naquela venda, mas vai ganhar muito na eternidade, porque você está fazendo com princípio. Talvez você vai perder a venda, porque o cara não vai querer comprar, mas você não vai enganar ninguém. Por quê? Porque você vai agir com verdade. No reino, você não é balizado pelo sistema mundano. Ou você é balizado pela verdade, ou todo o resto é engano. Amém, querido? Entenda isso. Nós temos que saber a maneira certa. Vamos buscar. Vamos fazer, mas qual é o modelo? Por isso que a paternidade está aí. Qual é o modelo? Deus falou comigo, mas qual é o modelo? Você tem o desenho? Ou você só tem a voz? Vou falar uma coisa para você aqui, ó. Eu vou falar um desenho para você aqui. Eu devia ter trazido, que saiu agora. Flip chart aqui. E se eu falar um desenho para o Felipe desenhar e falar para a Daiane um outro, a mesma coisa, com as mesmas instruções, só falar, os desenhos não serão iguais.
Se eu falar para a Daiane assim, Daiane, faça um carro, desenhe um carro para mim, com 4 rodas, com 4 portas, assim. Aí eu falo para o Felipe, Felipe, desenha um carro para mim, com 4 rodas, com 4 portas. Vai sair igual o carro dos dois? Agora se Deus, se ele falar assim, ó, desenha um carro para mim e eu vou te dar o desenho aqui. Agora eu vou falar uma coisa assim, Daiane, você vai desenhar da parte do meio do carro para trás e o Felipe vai desenhar da parte do meio para frente. E depois junta para ver se junta. Vai juntar? Por quê? Porque eles não têm o modelo, eles não sabem o que é. Agora se eu passo as especificações, passo um desenho, agora copia isso aqui, faça metade, ele faz a outra metade. Se eu pego esse desenho e dou na mão do Felipe e da Daiane, ó, você vai cortar as peças agora para fazer esse carro conforme esse desenho. Se o Felipe sabe ler o desenho, ele vai lá, vamos supor que é um carrinho de madeira de brinquedo. Ele sabe ver o desenho, ele vai lá, vai cortar conforme as instruções, tudinho, da metade da porta para trás. E a Daiane vai fazer da porta da frente para frente. Só que ela não sabe ver desenho técnico. Vai dar certo? Por isso que a igreja precisa ser apostólica e profética, queridos. E precisa de treinamento para isso. E você também, a sua vida precisa ser vivida espiritualmente, não carnalmente. Se você não entender o desenho de Deus, você vai continuar a vida inteira fazendo as coisas erradas e achando que está fazendo a certa. E aí você vai ser aquele famoso honestamente enganado. A atividade religiosa nos coloca num lugar chamado de honestidade enganosa, ou honestamente enganado. Você acha que está fazendo certo, mas você foi enganado, por não saber ler o desenho de Deus, por não saber ver o desenho de Deus. E quando a gente está fazendo e dá errado, tem que ser preciso igual Davi. Opa, Senhor, qual é o modelo para trazer a arca? Aí, opa, então vamos trazer do modelo certo. Vamos trazer do modelo certo. Porque se você não traz do modelo certo, você vai ter que deixar a arca na casa de alguém. E alguém que não tinha nada a ver vai ser abençoado pelo seu desleixo. Porque você não soube ver o desenho, ou porque você não se atentou ao apostólico, você não atentou ao envio, você não se atentou à paternidade. Você sabia que Deus falou, mas você não se atentou. E aí você perdeu. E você continuou fazendo do seu jeito. Você está entendendo isso no Espírito? Amém? Está entendendo mesmo, querido? Que nós vamos encerrar aqui. Se não está entendendo, você não vai dormir até entender hoje. Até o Senhor revelar para você. Xerecalamastori andalamas. O choricalamastori andalamas. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Oh, papai. Sim, Deus. Abra comigo a tua Bíblia, querido.
Hebreus 8, e vamos fechar aqui para nós encerrarmos isso. Quem que é o primeiro apóstolo enviado, querido? Hã? Quem que é o primeiro apóstolo enviado? Hã? Moisés agiu apostolicamente, mas quem foi o primeiro apóstolo do novo pacto enviado? Cristo. Ele é o primeiro apóstolo. Amém? Vamos lá. Hebreus 8. Ora, o mais importante de tudo o que temos afirmado é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu não como ser humano, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por esta razão era imprescindível que o sumo sacerdote fizesse sua oferta pessoal. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Esse serve num santuário, que é representação e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Diga comigo: observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Porquanto ele declara: repreendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com os seus antepassados, nos dias que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passados aqueles dias, garante o Senhor, diga comigo: gravarei as minhas gravarei as minhas leis na sua mente, e as escreverei no seu coração, e eu lhes serei Deus, e eles serão o meu povo. Olha aqui que diz o versículo 11, irmãos: ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ao proclamar nova essa aliança, ele transformou antiga a primeira, e o que se torna superado e envelhecido está próximo de desaparecer. Sabe o que o Senhor estava falando aqui? Sabe os pecados que você mesmo se acusa deles? Você se acusa dos seus pecados? É Adão fazendo isso, é as trevas fazendo isso, porque o Senhor já não lembra dele desde a cruz. Os pecados que você cometeu, Ele não lembra. Os pecados que você vai cometer, Ele também não lembra. Porque agora a questão não é pecar, querida, a questão é viver a vida de Cristo. Quando eu me entrego para ouvir a voz do Senhor, que é o que Ele está falando aqui, que as leis do Senhor vão estar no nosso espírito, e nós vamos nos render a Ele, a ponto dele nos ensinar tudo o que devemos fazer, não é o pecado mais o problema. Você não vai ter inclinação ao pecado. Por isso que você deve revestir de dentro para fora. Se você reveste-se de dentro para fora, você não vai ter inclinação para o pecado. Agora, se você reveste de fora para dentro, não vai te impedir de pecar.
Então o processo não é o pecado, é rendição. Obediência, honra e rendição. Amém? Glória a Deus. Fica de pé, querido. Não é fazer apenas, mas sim como fazer. Ah, eu sirvo ao Senhor, mas como você serve? Ah, eu honro, mas como você honra? Ah, eu obedeço, mas como você obedece? Tem um desenho, tem um profético. O profético sempre vai mandar a gente fazer. O apostólico sempre vai examinar como fazer. Uma casa apostólica não sai fazendo para fazer. Ela ouve o Senhor o que tem que fazer e examina o desenho de como vai fazer. Toda construção apostólica e profética é precisa. Toda construção apostólica e profética é alinhada. Não tem desalinhamento, é no prumo. Ah, pastor, mas está tão torto a minha vida. Fica tranquilo, vai vir aí umas dinamites, vai explodir tudo. Está entendendo? Pastor, eu construí um prédio, está no 9º andar. Esquenta não, irmão. O Senhor tem uma boa empresa de implosão. Ele vai implodir tudo isso aí, vai pegar o entulho, jogar fora, e aí você vai poder construir de novo. Estou começando, opa, está no melhor lugar. Já caiu, está no melhor lugar, tira o entulho. Porque às vezes quando cai a gente fica olhando para o entulho e fica assim, tira o entulho. Deixa o entulho embora. Leva para o PEV. E começa de novo. Não tem outro caminho. Para de relutar. Como é que Cristo vai ser gerado em mim? Se entregue. Mas está demorando. Claro, você não se entrega, ele fica olhando para você, como eu olho. Está entendendo isso no Espírito? Se entregue. O pecado não é um limitador para você. Porque se você se entregar de fato a Cristo, você não tem tempo para o pecado. Eis que faço nova todas as coisas. É isso. Nova todas as coisas. Ah, mas eu sempre lembro daquele pecado velho. Você não vai lembrar mais porque Cristo já não lembra dele. Cristo não lembra. Mas eu não consegue se você se posicionar. Como? Uma boa conversa, um bom posicionamento, um bom direcionamento e um bom levantar para cumprir aquilo que foi ensinado quando eu estava sentado. Eu gostei do que o pastor Paulo falou assim: paternidade não é confessionar. Porque tem gente que acha que só falar vai resolver. Ajuda, mas não resolve se você não se posicionar. E se você não se posicionar? Mas você vai ouvir, pastor? Pô, eu aprendo com isso. Eu fico ouvindo você e estou aprendendo como não fazer como você faz. Se você não se posicionar na verdade, irmão, não tem cumprimento. Vai ter uma boa amizade, um bom café, um bom tudo, mas não vai ter cumprimento. E eu falo para vocês, se posicione para você ver se você vai enfrentar a crise. Obedeça o teu pai espiritual se você vai enfrentar a crise. Seja um casamento alinhado na vida de Cristo, você vê se você vai ter crise. Irmão, hoje em dia não é ganhar dinheiro não. Não adianta você ganhar 10 mil reais se você não sabe coordenar isso. É melhor Deus acabar com 10 mil reais e deixar você sem nada, porque você vai saber coordenar melhor do que tem o dinheiro, porque você é esbanjador.
entendendo? Aí você vai fazer campanha para ganhar mais dinheiro. Para quê? O Senhor já te dá 10 salários, você não sabe administrar, para que você quer mais? Quem não administra 10 salários, irmão, não vai administrar 15. Quem não administra um salário, não vai administrar 5. A questão não está na quantidade, está em qual vida você está usando. E esbanjar é se render às trevas, ao consumismo, ao iluminismo. O Senhor fala para você ser inteligente e preciso. Se você flutuar a partir da mente de Cristo e não através da sua mente, não vai faltar para você recursos, querido. Pastor, está em crise, Deus vai te dar estratégias. O Carlinhos estava sem serviço aqui quase um ano, né, Carlinhos? Quase um ano sem serviço. Eu falei, Carlinhos, você tem a mente em Cristo, cara. Ouça Ele vai te dar o modelo. Uma postagem na rede social, ele tem serviço até fevereiro. Não pode pegar antes. Uma postagem. Por quê? Você tem a mente em Cristo. Ah, pastor, tá difícil as coisas. Tá difícil demais, pastor. Que hora você está levantando para trabalhar, filho? 10 para meio-dia. Daí para meio-dia eu já estou quase dormindo, irmão. 4h30 eu já estou de pé. Tem gente que fala assim, pastor, o culto termina muito tarde, eu preciso trabalhar amanhã. Claro que cedo. 8 horas, pastor, tem que acordar cedo. Tá bom, irmão, eu acordo 4h30. Fica tranquilo. E aguenta, hein? Cristo está dentro de você, mas você está manifestando Ele ou você está esperando as coisas caírem do alto? Fui aconselhar um menino uma vez. Nossa, eu estou fazendo Uber, mas está difícil, não consigo tirar dinheiro e tal. Legal, mas que hora que você começa? Eu começo 11 horas e vou até 3 horas da tarde. Aí eu falei, mas quanto você está tirando 2.000? Eu falei, você está tirando muito do Espírito, você está tirando muito até. Tirando bem, porque você trabalha das 11 às 3, você trabalha 4 horas por dia. Cara, você tem que levantar cedo, quer ganhar dinheiro? 5 horas da manhã está na rua. O reino é para valentes. O Senhor não quer que você viva uma vida miserável. Ele vai te dar estratégia para buscar recursos. Qual é a maneira que você está fazendo? Qual é o desenho do teu desenho? Nenhum salário que nós ganhamos ele é justo. Porque se você ganha 10.000, se alguém tem capacidade para te pagar 10.000, porque você vale mais que 10.000. Então eu estou chegando à conclusão que no reino o Senhor tem chamado todos nós para sermos empreendedores. Porque nós vamos administrar as riquezas da terra para ganhar tesouros nos céus. Quais são os tesouros do céu? Vidas para Cristo. Não é pedacinho de terreno no céu, não. Porque o céu não é meu destino, não. O céu é minha origem. O céu é minha origem. É vidas para Cristo. É cuidar de criança que não tem comida. É cuidar de pobre. O dinheiro do reino é para isso. É para investir em vidas. Mas se você é um empresário e entende isso e fala assim, ó, essa empresa não é minha, é do Senhor. Todo lucro aqui é para investir em vidas. Nós vamos dar alimento para quem não tem. Nós vamos cuidar de criança que está órfã. Nós vamos cuidar de tudo isso aí. Aí o Senhor vai falar assim, tá bom, filho, agora eu vou te dar um pouquinho para você passear, para você ter sua casa, para você ter seu carro. É invertido as coisas. Não é o que se pregam por aí, não. Esse evangelho que pregam por aí, aqui nessa casa você não vai ouvir porque é mentira. Esse evangelho é mentira, não é verdadeiro. O evangelho é poder de Deus. Isso é ganância. Ganância é capitalismo selvagem, que só pensa para si. Você não tem direito a exigir nada de Deus. Você tem que se posicionar como filho dele e obedecer ele, querido. E quando nós obedecemos ele, que pai que não ama mimar seus filhos? Se você obedecer ele direitinho, legalzinho, que pai que não ama mimar os seus filhos? Quando os meus filhos estão fazendo as coisas tudo direitinho, irmão, eu mimo eles. Eu faço de tudo para dar algo para o meu filho ou para minha filha quando eles estão fazendo as coisas certinho. Quando não estão, eles sabem, eu faço aquilo que eu não posso para abençoar um filho quando ele está ali, a Carol e o Daniel, eles sabem disso. Quando eles estão meio arteira, fica aí. Você tem um pai
e Ele te dá todas as coisas. Ah, eu quero carregar Cristo. Então carrega do modelo certo, querido. Não fique inventando a roda não, trazendo carro novo e especial. Vai tropeçar o boi e vai matar o usar. Ah, eu vou fazer com a minha força, vai morrer. Ah, eu vou fazer com a afinidade que eu tenho, você vai morrer. E engraçado que a Iá ficou vivo, mas o Uzá morreu, porque sempre quem se esforça é o que morre. Porque morre, porque fica cansado. Eu vi um pastor na rede social clamando desesperadamente essa semana: por favor, não ajuda essa obra a parar. Não é possível, não me deixe sozinho. Eu não aguento mais, irmão. Está parando. Se você não me ajudar, se você não me fizer isso, pelo amor de Deus. Está fazendo com a força dele. Para. Se chegou nesse ponto, para. É sua força, não é Cristo. Nós não temos que fazer nada com a nossa força. Ou é Cristo fazendo, ou você vai morrer. Usar, fazendo com a força, fazendo as coisas de Deus com a força própria, morre. Bom, o reino de Deus é leve. É por isso que eu falo para o senhor: passa para tentar orar aqui hoje já. Você vai até 10, meia-noite e não cansa. Por quê? Porque é as coisas de Deus. Porque onde tem fome, aí você fala assim: ah, eu vou no culto e não entendo nada. Você não tem fome. Quanto mais fome você tem, você entende o que é ministrado. A ministração não parte de quem prega, parte de quem come. Porque você pode ter um caviar na mesa, se você não comer ele, não vai adiantar nada, querido. Você pode ter uma churrascada aqui com picanha, filé mignon, fraldinha, e se você não comer, não vai adiantar nada. Não adianta ter a churrasca se você não comer. Fica só ali: ah, é ruim, é ruim. Então, morre, porque aí você vai tentar você comer. O entendimento da palavra é o posicionamento. O posicionamento só vem pela fome. Se eu tenho fome de comer, vai ter palavra boa. Se eu não tenho fome, não vou entender nada. Quantas das vezes na minha vida religiosa já entrei num culto e saí de um culto, irmão, você entendeu o que eu fui fazer ali? Se você perguntasse para mim o que o Senhor ministrou no meu espírito, sei nada. Por quê? Porque eu não fui lá. Ah, mas você estava lá. Eu não estava lá. Não tinha fome por aquilo não. Até Cristo me pegar, até eu ter fome. Tem muita gente morrendo raquítico porque não tem fome. Nós estamos falando de valente aqui nessa casa. Tem gente que não entendeu ainda o que é ser valente. Tem gente que não se posiciona. Ah, pastor, está difícil. As coisas estão mesmo, irmão. Daí para meio-dia vai estar difícil mesmo. Daí para meio-dia vai estar difícil. Até para o presidente vai estar difícil. Pega aí os empresários de São José dos Campos aí, vai ver o horário que eles levantam para você ver. Estou despertando você para um novo lugar, querido. É em Cristo. Agora esses caras não têm Cristo. Eles não têm a mente que você tem. Você é muito mais poderoso que ele, porque você ouve a Deus e vê o desenho. Você acha que você não pode ser mais do que ele? Você tem a cultura e a economia do céu. Ele só tem a economia da terra e conhecimento terreno. Você tem a voz do Pai de Cristo, o conhecimento dele, a economia dele, a prosperidade dele, a fartura dele sobre a tua vida. Se posicione como filho e você vai colher, querido. Não tem outro lugar. Que você se posicione como um valente, mas não seja destrambelhado para fazer conforme a sua vontade. Pastor, estudar cansa. Cansa. Fica sem estudar. Se contente sem estudar, ué. Trabalhar cansa. Então fica na esquina ali, pedindo esmola. Qual lugar que você quer ficar? Ah, mas se empreender dá trabalho nesse país. Ué, então não empreenda. Vai trabalhar desempregado. Nós temos Cristo. Ser valente não é ficar reclamando. O Senhor conta com valentes. Você fala para todo mundo que você quer ser uma igreja relevante, mas aí você estende uma rede na varanda da sua casa, acorda meio-dia e fica lá lendo a Bíblia. Só de ler o Senhor vai mandar dinheiro para mim. O Senhor
vai te dar sabedoria, querido. Mas vai precisar de você trabalhar. Vai precisar de você ver o desenho dele. Agora, trabalhar sem ver o desenho, besteira também. Amém? Glória a Deus. Deus vai te tirar da zona de conforto. Uma vez eu ministrei aqui que Deus ia matar algumas vaquinhas aí. Aí os irmãos, pastor, morreu das minhas vacas, né? Mas e aí? Não, tá melhorando. Aí tá legal. E quando você tem uma vaquinha, você tira um leite de leite. A hora que ela morre, aí você corre atrás do resto e fala, não dá pra ficar só com leite de leite, não. Irmão, vou contar um testemunho aqui. Não pode, Raíssa? Cadê a Raíssa? Vou contar um testemunho da Raíssa. A Raíssa falou assim, pai, mataram minha vaca. O senhor pregou que ia matar minha vaquinha acabou. Aí ela continuou servindo. Ela veio aqui e serviu no casamento comunitário aqui, arrumou a decoração. Aí a mulher que alugou para nós a decoração, dá serviço para ela todo dia agora, está melhor que a outra vaquinha. Porque ela não parou, querido. Sabe por quê? Jesus não escolheu discípulo que não estava fazendo nada, não. Os 12 estavam fazendo. Tinha pescador, tinha cobrador de imposto. Tinha cobrador de imposto, não. Tinha pescador, cobrador de imposto. Administrador. Judas era administrador, sabia? Judas era formado. Era o melhorzinho deles. Judas era o melhorzinho, era administrador. O Senhor não foi na sinagoga escolher cara que não estava fazendo nada. Lá na sinagoga tinha um monte de cara lendo os livros lá e não fazia nada. O Senhor podia chamar eles como discípulos. O Senhor foi na beira da praia e chamou homens que gostavam de trabalho. Dá um exemplo aí para nós. Amém? Estenda sua mão que eu vou orar para você. Que você pegue essa palavra no teu espírito hoje. Que a graça do Senhor e a vida do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o entendimento pegue o teu espírito, querido. E você saia daqui pronto para entender o que o Senhor está falando com você. Que o teu amor seja preenchido pelo amor de Cristo. Que a tua fome seja preenchida pela fome de Cristo. Que o teu entendimento venha a ser preenchido por Cristo. Eu declaro agora um novo tempo. A tua visão para o trabalho será expandida. O Senhor vai te dar visão, querido. Vai te dar coragem. E tem mais, você não vai acordar depois das 6 da manhã, não. Você vai acordar tudo antes agora. Porque o Senhor vai colocar em você um espírito empreendedor. Acordar cedo, ouvir. Acorde cedo. Ouça o Senhor. Leia o desenho. Em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos. Se você entendeu isso, diga amém. Amém. Deus te abençoe, querido.